Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Novo Guideline sobre Hiperaldosteronismo Primário da Endocrine Society. Bem, pessoal, agora durante o congresso, o ENDO 2025, o qual teve a presença da doutora Patrícia Gadelha fazendo uma mega cobertura para a gente nos últimos dias, houve a publicação nesse evento do guideline mais recente sobre hiperaldosteronismo primário, um documento que trouxe mudanças importantíssimas relacionadas à indicação de rastreamento de hiperaldo, como fazer esse rastreamento, a interpretação dos testes diagnósticos, e também sobre o fluxograma de identificação etiológica e até mesmo mudanças em relação ao tratamento dessa condição. Então, de fato, não é aquele documento que repete mais do mesmo, né? Ele trouxe mudanças substanciais. Nós sabemos que o hiperaldosteronismo primário é a principal causa de hipertensão secundária e ainda é uma condição subdiagnosticada. Inclusive, isso acabou justificando uma das mudanças desse novo guideline. Vamos começar então, Luciano, em relação ao rastreamento dessa condição. Atualmente, de acordo com esse novo guideline da Endocrine Society, agora de 2025, quais são as indicações para rastreamento do hiperaldosteronismo primário, justificando o motivo da mudança nas indicações? Então, agora sim, passou na porta, a gente rastreia, né? Assim, todo mundo que tiver hipertensão, a sugestão é um rastreio universal, né? O hiperaldo dentro das causas endócrinas, né, hormonais aí talvez fosse mais frequente, já que eles não contaram a obesidade como causa, né? Então ele recomenda rastreio universal, visto que a gente tem uma frequência muito alta, os dados que eles apontam assim, de estudos epidemiológicos, eles não veem muita diferença em termos de prevalência. Quando a gente fala, é um hipertenso usando uma medicação, usando duas, usando três, porque a diretriz anterior, ela colocava essa situação daquela hipertensão resistente, né? Um paciente que estivesse usando 3 medicações, sem controle, ou que só controlasse com a quarta medicação, aí teria indicação de fazer rastreio, ou aquele que tem uma hipertensão mais grave, uma hipertensão mais jovem. Eles não viram em estudos epidemiológicos, pelo menos nos dados que eles fizeram uma meta-análise em paralelo, né? Eles não viram dados que realmente ratificassem essa ideia de que o hiperaldo estaria presente nas hipertensões mais graves do que na menos grave. Então, assim, como o dado é muito parecido, ele viu ali uma frequência de população geral em torno de 5% e colocando aí para dados de pacientes hipertensos, chega em algumas situações até 20% nesses pacientes com hipertensão mais resistente, hipertensão, por exemplo, com hipocalemia, aí é bem mais frequente, né? Mas ele não tem esse dado epidemiológico tão prevalente. Então, ele coloca que o rastreio deve ser universal, mas depende, né? Ele coloca como uma recomendação condicional, de acordo com a disponibilidade dos serviços, com a disponibilidade, inclusive, de uma pessoa com experiência em manejo de hiperaldo ou de condições adrenais, né? O guideline, de uma forma geral, quando a gente vai discutir, assim, ele ficou mais simples, ele ficou mais fácil, mas aí ficou mais fácil para quem, assim, tendo uma visão de quem trabalha com adrenal, né? Eu faço ambulatório de adrenal. Então, assim, para mim ficou melhor. Eu acho que ficou bem mais agradável, assim, você consegue... Se você entende um pouquinho como é que funciona o hiperaldosteronismo, você não vai se embananar em nada, né? Você vai achar tudo relativamente simples. Mas, por outro lado, talvez para quem não tenha tanta familiaridade, acho que tem mais coisa para decorar, mais ponto de corte, mais coisinha assim, diferente, e vai talvez ficar na dúvida de quando indicar ou não, porque ele não é tão claro em alguns pontos, né? Teste confirmatório, alguns pontos, às vezes ele deixa meio a cargo de quem está avaliando, né? E a proposta é o contrário, né? Ele está colocando como uma proposta de levar para o cuidado básico, dizer assim, o paciente que vai ser visto lá na unidade básica, o que é que eu vou fazer? Então, primeiro ponto, vamos tentar colocar nesse podcast hoje, tentar colocar assim, qual seria a conduta na unidade básica e qual seria a interpretação do endocrinologista médio avançado, vamos dizer assim, que trabalha com adrenal, né? Então, na unidade básica, o rastreio deveria ser recomendado como universal. Tem essas condições, uma situação de hipocalemia, uma hipertensão um pouquinho mais difícil, paciente mais jovem, esse paciente tem realmente uma recomendação mais forte, porque assim, o valor preditivo pré-teste é um pouco maior, né?
Então, a gente deveria ter um cuidado maior nesse rastreio. Diante de que o rastreio é universal, a gente precisa trabalhar com os diferentes serviços para disponibilizar o exame, né? Assim, não adianta também você dizer, o rastreio universal não tem um exame para fazer, né? A grande justificativa é que, eu não vou dar tanto spoiler, mas a grande justificativa é o tratamento foi muito simplificado, dando uma certa ênfase maior no tratamento farmacológico, né? Então, assim, como o tratamento é bem acessível e ser uma condição potencialmente, assim, controlável, desde que você faça o tratamento adequado, então você facilitaria muito e você beneficiaria muito esses pacientes que têm algum grau de hiperaldosteronismo, que é uma condição que está visivelmente, assim, sabidamente associada com maior risco cardiovascular, maior risco de evento e complicação de médio e longo prazo. Então a gente teria um rastreio justificado porque é uma condição potencialmente tratável e um tratamento simples e acessível, né? Vamos trabalhar dessa maneira. Eu acho que o grande problema aí dessa recomendação é realmente, se a gente falando em Brasil, falando em SUS, né, e atenção básica, o pessoal não vai ter acesso à dosagem exame, né? ao exame, né, a aldosterona nem a atividade de renina. Né, até alguns hospitais terciários têm dificuldade de acesso, não é uma coisa tão simples de a gente sempre conseguir. Então, assim, vamos fazer para todo mundo, mas pelo menos eles fazem esse adendo, né? Que depende do acesso. Eu achei, assim, que tendo disponibilidade do exame, ficou um guideline mais de acordo com a realidade de alguns serviços. Porque o que acontecia muito anteriormente? Há um colega meu, cardiologista, que atende no interior aqui de Pernambuco, solicitava lá os exames de rastreamento, aí vinha um rastreio positivo e, assim, no guideline anterior, um rastreio positivo jogava esse paciente necessariamente, assim, salvo casos extremos, mas geralmente jogava num fluxograma, que a partir daí seria impossível de seguir lá no interior, num serviço pequeno. Então, a partir dali, ele precisava de auxílio, né? Que esse paciente fosse para um outro hospital, para um serviço terciário. E agora, não, ele dá a possibilidade nesse novo documento de que onde você estiver, que você faça esse diagnóstico, que você tenha um rastreamento positivo, em muitos pacientes você conseguirá resolver o problema ali mesmo. Isso. A gente vai explicar já como é que isso vai acontecer. Claro que não todos, né? Não 100%. Não tem paciente que vai ter que ser encaminhado. Mas ele dá uma conduta possível de você já tomar, né? Se não tem como fazer nada, você pode fazer isso aqui. Eu achei isso bem interessante. Fiz o exame deu, vou usar essa conduta. Isso. Então já está pronto ali. Muito bem. Então, entendemos quando rastrear o hiperaldo primário, de acordo com esse novo guideline. Agora, o próximo passo é como realizar esse novo rastreamento segundo as novas recomendações da Endocrine Society. E aqui a gente também tem uma mudança interessante. Dosagem de aldosterona plasmática e atividade plasmática de renina continuam sendo recomendadas. No entanto, agora a dosagem da renina plasmática, dosagem direta da renina, é considerada ali tão importante quanto a atividade plasmática da renina. Então pode ser ou renina direta ou atividade plasmática da renina, mais a dosagem da aldosterona plasmática. Eles citam ainda a avaliação do potássio sérico, não como sendo um método, um exame de rastreamento, até porque a gente sabe que a maioria dos pacientes com hiperaldo não terá hipocalemia. Mas o potássio para uma melhor interpretação dos valores da aldosterona, porque se a gente tiver uma condição de hipocalemia, isso pode falsear o valor da aldosterona para baixo. Isso. Então, assim, a gente dosa o potássio para interpretar melhor a aldosterona, mas seria aldosterona mais renina ou mais atividade plasmática de renina. E como é que seriam os valores? Primeiro, a gente tem que ter um perfil laboratorial que caracterize bem a produção autônoma da aldosterona. Então, uma aldosterona maior que 10 nanogramas por decilitro, num contexto em que eu tenha atividade plasmática de renina suprimida, menor ou igual a 1 nanograma por ml por hora, ou renina direta suprimida, menor ou igual a 5,2 nanogramas por litro. Então, essa seria a combinação. E aí eu olho a relação. Aldosterona por atividade plasmática de renina maior que 20, ou aldosterona dividido por renina maior que 70, aí a gente teria um cenário total de rastreio positivo para hiperaldo e eu posso passar para as etapas subsequentes. Mas esse paciente já tem uma primeira avaliação positiva. Aqui a gente tem mudanças em pontos de corte, né? A gente falava anteriormente em ponto de corte de 30 ou de 27, de acordo com a referência para essa relação. E eu gostei dessa padronização em guideline do uso da renina. Porque também, às vezes, a gente tem dificuldade laboratorial de pedir
atividade plasmática da renina. Quem nunca pediu essa atividade e o veio laboratório mandou a renina dosada? Então agora isso está em fluxograma. Eu confesso que eu ainda prefiro usar a atividade de renina porque os números, para mim, são mais fáceis de memorizar. Então, porque a renina, vai ter que ter cuidado aí qual é a unidade que foi dosada essa renina, porque isso vai variar também o ponto de corte da relação aldosterona-renina. Inclusive, o guideline, ele traz uma tabela, ele já trazia também em 2016, mas essa tabela ela vem mais detalhada agora, que mostra com diferentes unidades, inclusive da aldosterona, da renina direta, da de renina, como é que fica a relação. Então, assim, é bom ter ela até printada, assim, para você dar uma checada se vier a renina direta. Mas eu ainda prefiro utilizar e solicitar, torcendo para vir a atividade de renina. No Guideline 2016, você falou da questão do ponto de corte, eles até botavam já na tabela o ponto de corte de 20, mas eles diziam que o de 30 era mais aceito e mais utilizado. Dessa vez, eles nem citam o ponto de corte de 30, eles somem completamente com esse ponto de corte e eles mantêm só o de 20. Mas assim, simplificando de novo a história, né? O ponto de corte da aldosterona, para você valorizar a dosagem da aldosterona, ele botou assim, acima de 10 você vai fazer relação, mas a gente já trabalhava com um número um pouquinho maior, 10,5, 11, 12, a partir dali é que você valorizava mais. Inclusive ele diz que valores menores que 11, vai ter aquela história de lateralizar, não lateralizar, né? Então é melhor até você usar um ponto de corte maior. Qualquer paciente hipertenso que venha com renina suprimida, ele potencialmente tem hiperaldo. Ele pode ter um hiperaldo muito leve, mas ele tem hiperaldo. Porque o normal, assim, do contexto de hipertensão essencial, é um hiperaldo hiperreninêmico, que a gente chama, né? Então, assim, a renina está estimulada na maioria dos pacientes com hipertensão essencial. Então, quando você pega uma renina muito baixa, uma atividade plasmática de renina abaixo de 1, o ponto de corte que eles colocam, esse paciente, de uma forma ou de outra, tem alguma hiperatividade, tem alguma alteração ali nesse eixo, entendeu? Então, assim, mesmo que a aldosterona não esteja tão alta. Então, esse ponto de corte anterior, do 12, se a gente fizer uma conta, qual era o ponto de corte de atividade plasmática de renina? Abaixo de 1. A maioria dos laboratórios, quando a gente pega 0, 0, 0, 0, 0, vem zerada e ele orientava a arredondar para 0,4. Então, se eu só valorizava a aldosterona de 12 e a atividade plasmática de renina dava 0,4, essa relação já dava 30 na matemática lá, né? Então, o 30 da relação nada mais é do que o 12 pelo 0,4. Então, assim, quanto maior a aldosterona e quanto menor a renina, mais provável é o seu diagnóstico, tá? Isso, inclusive, para diferenciar entre as condições de hiperplasia barra adenoma, né? De você ter um quadro mais grave, menos grave, vai lateralizar ou não, vai fazer cirurgia ou não, vai responder o tratamento ou não. Quanto mais alto, que é uma coisa óbvia, quanto mais alto tiver a aldosterona, pior em relação a controle posterior. Então, se você botar 10, mas se vier 15, 12, 14, dali para cima, quanto mais alto tiver, maior a chance, e a renina sempre vai vir abaixo de 1, sempre menor que 1. Inclusive, Luciano, né? Pegando o gancho aí, eles colocam uma das recomendações lá, que se você tiver, você vem com a renina suprimida e a aldosterona está abaixo de 10, você deve repetir o exame, porque tem uma probabilidade alta de que aquilo é hiperaldo, e naquele momento a aldosterona está baixa. Principalmente se você não tiver dosado potássio, porque se tiver como o Icaro já tinha falado, uma hipocalemia ali no meio, a aldosterona vai vir mais baixa. Então você tem que repetir. Seria a situação de você ia checar potássio, checar medicamento, né? Porque aí suspender ou não suspender para fazer rastreio ou não. Inclusive, pegar esse gancho, Luciano. Porque essa é uma dúvida prática, Eric, muito comum, né? O paciente fez um rastreio ali, veio positivo ou negativo, e às vezes a gente vai olhar os medicamentos que ele estava utilizando quando fez os testes diagnósticos, e tem algum medicamento que potencialmente poderia interferir naquele exame de triagem. E agora eu jogo para você essa questão. De acordo com esse novo guideline da Endocrine Society, eu devo suspender os medicamentos para realizar os testes de triagem, ou em quais situações eu devo suspender e reavaliar? Explica pra gente. Então, a gente tem que entender, e o guideline ele é bem mais didático, eu acho, para falar dos antihipertensivos e orientar o que fazer. Não é obrigatório você ter que suspender, até porque sempre tem aquele medo de que ao suspender a medicação, o paciente vai descompensar, né? Mas você tem que saber interpretar o exame, o rastreio, diante do antihipertensivo que ele está utilizando, certo? Para você saber se aquilo dali pode ser um falso negativo, pode ser um falso positivo, e se aí sim você saber se vai precisar ou não repetir o teste suspendendo as medicações. Então, para a gente entender isso, vamos dividir os antihipertensivos em 2 grupos. Certo. Vai ter os antihipertensivos que vão aumentar a renina.
Os antipertensivos que aumentam a renina vão diminuir a relação aldosterona-renina. É só lembrar aí que o denominador, quando ele aumenta, a relação diminui. Certo. Então você pode dar um falso negativo. Então, medicamentos antipertensivos que aumentam renina, pode dar falso negativo. Existem medicamentos que podem reduzir, antipertensivos que podem reduzir a renina. Consequentemente, aumenta a relação aldosterona-renina, você pode ter um falso positivo. Quais medicamentos, então, podem dar falsos negativos, ou seja, aumenta a renina? Os próprios antagonistas do receptor mineralocorticoide, clássica espironolactona, os diuréticos, de uma forma geral, né, os inibidores de ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina. Certo. Todos esses medicamentos aumentam a renina, podem dar falso negativo. Quais podem dar falso positivo por reduzir a renina? Beta-bloqueador, alfa-2 agonistas centrais, como clonidina e metildopa. Então, eu já tenho que saber isso, qual é o efeito que pode ter. Então, vamos lá. Meu paciente está usando antipertensivos, aí, sei lá, 4, 5 antipertensivos. Vamos supor que está usando inibidor de ECA, está usando diurético, né? Está usando espironolactona. Certo. E aí ele faz a aldosterona, fraturada de renina, e veio positiva. O que esses medicamentos fazem? Falso negativo. Se já veio positivo, acabou. Acabou. Não tenho que me estressar, será que deu erro? Não. Tá tudo certo. Agora, veio negativo. Aí se veio negativo, eu tenho que pensar, opa, pode ser um falso negativo. Principalmente se é um paciente com uma probabilidade pré-teste alta. Ou seja, um paciente com hipertensão resistente, um paciente que já tem hipocalemia, que você já meio que está esperando vir um hiperaldo ali. Aí vem um teste negativo, em vigência de antipertensivos que causam falso negativo. Aí sim, você vai suspender. Como é o tempo de suspensão? Espironolactona ou algum outro antagonista mineralocorticoide, diurético, você suspende 4 semanas antes. Se for inibidor de ECA e BRA, bloqueador do receptor de angiotensina, você suspende 2 semanas antes. Certo? Então, essa é a recomendação para os antihipertensivos que dão falso negativo. E o falso positivo, beta-bloqueador, alfa-2 agonistas centrais. Fiz o exame, fiz o rastreio deu positivo. Se deu negativo, ok, já deu negativo, resolveu. Porque o que poderia dar de falso era falso positivo. Né? Ah, não, veio positivo e ele está usando uma dessas medicações. Você tem que pensar que pode ser um falso positivo. E aí a orientação é você suspender por 2 semanas e repetir. Exceto se a aldosterona já vai ser uma aldosterona daquela que o Luciano estava falando. Aldosterona acima de 15. Uma aldosterona acima de 15, né? Existe provavelmente secreção autônoma mesmo aí de aldosterona. Então eu não vou pensar no falso positivo nesse caso. Ou seja, veio a aldosterona acima de 15, tá a atividade de renina plasmática baixa, então mesmo com o uso do beta-bloqueador alfa-2 agonista, eu considero positivo. Agora, se for um valor abaixo disso, né, aí não, aí eu vou ter que realmente repetir com 15 dias de suspensão. Certo? Essa é a orientação. E tem um detalhe, a gente fala muito no hipertensivo, embora no guideline ele não escreva no texto, na tabela, quem aparece ali podendo dar um falso negativo são os inibidores de SGLT2. Né? Só é pensar no efeito diurético dele, é mesmo pensar com a composição diurético mesmo, que aí pode aumentar a renina. E aí eles orientam que nesse caso, cuidado, você pode precisar suspender 15 dias antes o inibidor de SGLT2, 2 semanas antes, também para avaliar. Ou é 4 semanas, agora fiquei na dúvida, que acho que o diurético são 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas para ter efeito diurético, aí são 4 semanas antes. Né? Então, anti-inflamatório no hormonal, contraceptivo, pode ter alguma interferência também. Contraceptivo é uma bronca, porque o contraceptivo, ele aumenta a atividade de renina e ele diminui renina direta. É uma bagunça. Ele diminui renina e aumenta a atividade plasmática. Dependendo de como você solicita os exames. Vai dar um falso positivo. Mas assim, a frequência de alteração com isso, até o efeito do beta-block é muito baixa. Assim, você ter um beta-block que dê um falso positivo por causa do beta-block, é muito, assim, bem menos frequente do que... Eu acho menos prático essa questão do falso positivo. Agora a questão do falso negativo é muito mais prática. Porque, assim, são drogas de uso muito comum. IECA, BRA, Espirona naquele paciente que já tem hipertensão mais grave, né? E agora também gliflozina, uma novidade bem interessante. Agora, só lembrando que a gente só vai poder fazer essa suspensão se der para fazer a suspensão. Tem que ser seguro, mas lembrando que dá pra gente fazer trocas.
né, bloqueador do canal de cálcio, hidralazina, a gente pode sair fazendo trocas, né, pra E tentar segurar a pressão. a espirona a gente vai falar já de tratamento, né? Não vou dar muito spoiler, né? Mas veja, se o paciente você botou espirona, ele tá com uma Já dose respondeu? razoável, ele tá respondendo, tá com a pressão controlada, você vai testar pra quê? Você já tá controlado. É quase um teste terapêutico, né? Você já foi, né? Você já tá, né? Inclusive até o teste confirmatório vai cair na mesma condição. Pois é, e aí a gente vai para um questionamento, Luciano. Teste confirmatório. Será que a gente pode continuar utilizando esse termo quando a gente fala em hiperaldosteronismo primário? Então, o que é que esse novo guideline traz para a gente sobre hiperaldo primário em relação a esse teste confirmatório que a gente tanto conhece, que já fez muita gente assim arrancar os cabelos? Tenho que fazer esse teste para dizer que o paciente tem hiperaldo. Como é que fica isso agora? Como é que a gente chama esse teste e quando é que ele deve ser realizado? A gente dá a mesma, para quem nunca estudou hiperaldo, né? Então vamos lá. A gente, na diretriz anterior, ele colocava aquela situação onde se você tem um hiperaldo inequívoco, né, uma aldosterona acima de 20, uma relação lá muito alta, com hipocalemia, paciente jovem, então você dispensaria esses testes confirmatórios. Mas se você não tivesse essa situação, você deveria fazer o teste confirmatório. O teste confirmatório nada mais é do que você fazer algumas medidas que poderiam potencialmente reduzir a aldosterona e ver se você vai ter essa resposta ou não. Então, tem 3 principais lá. Você pode fazer o teste captopril, o teste de sobrecarga salina, seja oral, seja infusão salina, né? Que era o que mais se usava. Mas, repare, o teste de infusão salina você tem que internar o paciente para fazer, né? Você tem que fazer 2 litros, né, de soro no paciente em 4 horas para dosar depois. É como se você estivesse afastando uma pré-renal quase, né? Então, no aldosterona, a renina não subiu porque estava desidratado, né? Que quem estimula a renina nada mais é, né? Se o paciente estiver desidratado, vai aumentar a renina. Então, de novo, entendendo a fisiologia, né? Um dos testes é o teste captopril. Então, o nome já está dizendo. Então, se o paciente já fazia IECA ou BRA e testou o primeiro teste sem suspender, que a recomendação é essa, né? Você só vai fazer com a suspensão se você achar que é um falso negativo. Mas se você fizer o primeiro teste e der positivo, beleza. Então, se você já fez o teste usando o IECA ou BRA e o teste deu positivo, o teste de rastreio, pra que danado tu vai fazer o confirmatório? O confirmatório é testar com captopril, tu já fez, assim, não quase entender o negócio como funciona, que aí você não precisa. Então, de forma geral, esses testes confirmatórios foram dispensados, né? Assim, você não precisa mais fazer teste confirmatório para a maioria dos casos, porque você vai ter feito a relação direitinho e até avaliar se você, dentro do contexto terapêutico, né? Se você fez um rastreio, você vai tomar uma medida terapêutica. Então você vai virar mais um teste terapêutico do que o teste confirmatório. É mais fácil fazer o teste terapêutico do que fazer um teste confirmatório, que aí você precisaria dessa história de sobrecarga salina e tal, que não seria interessante para fazer na rotina. Então o teste confirmatório, em geral, ele vai ser... você não precisaria fazer. Ele cita os 3, né? Assim. E ele muda o nome. Ele nem chama mais teste confirmatório. Teste de supressão de aldosterona. Exato. Que aí ele deixa indicado para casos indeterminados. Se você pegar, por exemplo, esse paciente que você tem uma aldosterona limítrofe ali no meio da história, mas é o paciente que é o paciente que é potencial candidato ao teste confirmatório, é o paciente que provavelmente vai responder ao tratamento farmacológico. Então, assim, é o mesmo perfil de paciente, né? Então, assim, simplificando para a prática clínica, o teste confirmatório praticamente foi dispensado. Para quem vai fazer prova, sei lá, uma questão aí do TIM, alguma coisa, então talvez esse paciente que uma relação não chegou em 20, que deu ali um resultado limítrofe, a aldosterona deu um pouquinho mais baixa, mas está muito suprimido, então essa aldosterona já daria, assim, essa atividade plasmática de renina não já está indicando, aí eu posso ver se eu fizer o teste e a aldosterona baixar mais, aí eu afasto, talvez mais para afastar do que para confirmar. Para mim, o teste de supressão da aldosterona ficou muito mais para indicar que tem mais probabilidade de ter lateralização, que é ou seja, uma lesão, um adenoma ali unilateral, e quem tem mais probabilidade de ter uma doença bilateral. Meio que quem suprime a aldosterona tem mais probabilidade de lateralizar. Quem não suprime tem mais probabilidade de ser bilateral. Isso. Então, assim, se você, de cara, já tem um paciente cujos exames mostram maior probabilidade da lateralização, ou seja, aldosterona mais alta, né? Então, aldosterona acima de 20. Hipocalemia. Hipertensão resistente. Hipertensão resistente, então, atividade de renina muito baixa, abaixo de 0,2. Esse paciente não vai precisar nunca de teste de expressão de aldosterona. Ou então aquele paciente que você não tá em um local em que você consegue oferecer para esse paciente cirurgia, por exemplo.
Então também nem vale a pena fazer teste nenhum, ele já vai para teste terapêutico. Direto para o Isso, mas é isso. E é isso. Então seria aquele de probabilidade intermediária da terapização. Isso, né? Exatamente o que você estava explicando. E aquele também que você já diz, né? Isso aqui paciente deve ser uma doença, é aquele hiperaldo leve. Não é uma aldosterona fuleirinha ali de 10, de 11, isso. Né? O paciente às vezes nem tinha hipocalemia, que você diz, isso aqui deve ser uma doença até bilateral, que eu já vou dar espironolactona mesmo. Então assim, vou fazer um teste a mais pra quê? Então você tem esses extremos, né, que acaba que na maioria das vezes você vai ficar aí, você não vai precisar fazer esses testes de supressão da aldosterona. É ótimo sair mesmo. Por que é que dá pro saco aqueles testes inflamatórios? Também, foi uma das mudanças que eu mais gostei. Uma mudança que eu acho que do ponto de vista prático é muito até porque, boa. Assim, se passou a recomendar rastreio para todo mundo, se a gente continuasse com aquelas mesmas indicações dos testes, imagine o caos que ia ser. Exatamente. Estão fazendo rastreamento e agora a quantidade absurda de pacientes com indicação de fazer esses testes. Aí vamos internar e fazer uma sobrecarga. Aí ia ser um caos. Não tem lógica. Bem, pessoal, até aqui nós falamos sobre pontos importantes desse novo guideline sobre hiperaldosteronismo primário. Mas vocês podem estar se perguntando ainda como ficou a indicação de cateterismo desses pacientes e em relação ao tratamento, o que eles recomendam a respeito da espironolactona. Esses e outros pontos nós iremos discutir na segunda parte desse videocast. Confira na nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AF Endocrino Papers. Eu, professor Eric e professor Luciano, aguardaremos você por lá.